Então vamos lá, pessoal, corrigir conosco essa lista de exercícios sobre cálculos de pH que envolvem alguns tipos de situações. Então, por exemplo, primeiro tipo de exercício que pode aparecer, quando já vem dada a concentração de H+, ou de OH-. Aí vem aqui, ó, questão 1. Calcule o pH das seguintes soluções. Mas antes de calcular o pH das soluções, é interessante lembrar que pH é igual a menos log da concentração de H+, que concentração de H+, por causa disso, é igual a 10 elevado a menos pH. É interessante lembrar que POH é igual a menos log da concentração de OH-, e que a concentração de OH- vai ser igual a 10 elevado a menos POH. Além disso, concentração de H+ vezes concentração de OH- é igual a 10 a menos 14, e que pH mais POH é igual a 14. Essas geralmente são as relações matemáticas mais comuns nesse tipo de resolução de questões de cálculo de pH ou de POH. Tá? Então eu vou usar, vocês vão ver que durante essa resolução dessa lista, eu vou usar algumas delas e aí, para ilustrar, em alguns momentos eu vou repetir algumas dessas relações. Bom, vamos lá. Letra A. Uma amostra de soro sanguíneo em que a concentração de H+ é igual a 10 a menos 8. Então, ele já deu para a gente a concentração de H+. Essa é fácil, porque se a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos 8 mol por litro, 1 vezes 10 a menos 8, né? 10 a menos 8. Consequentemente, o pH é igual a 8. Né? Lembrando que a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos o pH. Então, pH é igual a 8. Letra B. Essa também é muito simples porque já está dada a concentração de H+. Ó. Uma limonada com concentração de H+ igual a 10 a menos 2. Então, se a concentração de H+ é igual a 10 a menos 2 mol por litro, consequentemente o pH é igual a 2. E letra C. Uma solução, letra C, uma solução de cal hidratada em que a concentração de OH- já foi dada nesse caso. Então, olha só, como a concentração de OH- aqui dessa solução é igual a 1 vezes 10 a menos 1 mol por litro, consequentemente, a concentração de H+ aqui vai ser igual a 10 a menos 13 e, consequentemente, nesse caso, o pH é igual a 13. Mais uma vez, qual relação que eu usei aqui para fazer essa transformação? Eu usei que a concentração de H+ vezes a concentração de OH- é igual a 10 a menos 14. Ou seja, se a concentração de OH- é 10 a menos 1, e aqui tem que dar 10 a menos 14, é porque a de H+, que é essa parte aqui, vai ser 10 a menos 13. Só para enfatizar. Então, essa é o primeiro tipo de cálculo de concentração. Segundo tipo, quando vem dada a concentração do ácido ou da base. E aí a gente tem que ficar atento com algumas situações. Por exemplo, eu vou ilustrar aqui para vocês. Letra A, olha só. Solução de ácido clorídrico de 0,01 mol por litro. Então, a concentração do ácido clorídrico é igual a 0,001 mol por litro. Já vou transformar isso aqui em potência de 10 para ficar mais fácil a resolução das questões por nós. Então, aqui vai dar 10 a menos 1, menos 2, menos 3. 10 a menos 3 mol por litro. Só não vou escrever mol por litro novamente, só para resolver esse tipo de questão de uma forma mais fácil, de uma forma mais direta, tá? Apesar de que essas questões, elas geralmente são muito simples, porque o HCl, ele é um ácido forte. E como o HCl é um ácido forte, ele ioniza totalmente. Então, consequentemente, a resolução desse tipo de questão, ele vai ser muito simples. Tá? O que eu quero dizer que o HCl é um ácido forte? Eu estou querendo dizer que quando eu pego, por exemplo, HCl aquoso,
ele ioniza praticamente 100% em H+, aquoso, mais Cl- aquoso. Então, assim, praticamente 100%, mas a gente pode considerar 100% sem medo de ser feliz. Então, se a concentração do HCl é 10 a menos 3 mol por litro, a concentração do H+ vai ser 10 a menos 3 mol por litro também. Ácido forte ioniza totalmente. Então, ao invés de ficar fazendo isso toda hora, eu já vou facilitar a minha resolução. Eu já vou dizer que a concentração do H+, pelo fato do HCl ser um ácido forte, é 10 a menos 3 mol por litro e, consequentemente, o pH vai ser 3. Tá? Ácidos fortes ionizam totalmente. Então, nesse caso aqui, dessa questão, a gente vai ter uma resolução facilitada em função disso. Tá? Então, ó, dada a concentração do HCl, eu tenho a concentração do H+, que vai ser igual, porque o HCl é um ácido forte, só para enfatizar. Letra B. Solução de soda cáustica base forte, e basicamente a ideia é a mesma, tá? Então, concentração de soda cáustica NaOH de concentração igual a 0,001 mol por litro. Tá? Então, aqui eu já vou até transformar em potência de 10. 10 a menos 3 mol por litro. Tá? Eu só não vou escrever mol por litro aqui só para facilitar. E aí, o que acontece? O NaOH também é aqui é uma base forte, então a gente pode considerar que ela dissocia totalmente. Então, se eu tenho 10 a menos 3 mol por litro de NaOH, eu vou ter 10 a menos 3 mol por litro de OH-. Tá? Então, aqui, ó, a concentração de OH- vai ser igual a 10 a menos 3. Consequentemente, a concentração de H+ vai ser 10 a menos 11. Lembrando, né, que a concentração de H+ vezes a concentração de OH- tem que dar 10 a menos 14. Tá? Isso aqui é 25 graus Celsius, mas a gente pode considerar numa situação genérica sempre assim, numa situação geral sempre assim, e consequentemente o pH dessa solução vai ser igual a 11. Lembrando que ele quer calcular o pH. Se fosse calcular o pOH daria 3. Tá bom? Mas não é o caso dessa questão, ele não está pedindo para calcular o pOH. É só para dar mais uma informação para vocês. Letra C. Solução de ácido sulfúrico 0,05 mol por litro. Vamos lá. Concentração de ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico é um ácido forte. E ele falou que é 0,05 mol por litro. Vou escrever assim, ó, 5 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Tá? Ou então, do jeito que ele escreveu, 0,05 mol por litro. O que acontece? Ácido sulfúrico é um ácido forte, que, como é um ácido forte, ele ioniza totalmente. Só que tem um detalhe. Quando a gente considera a ionização total do ácido sulfúrico, para cada 1 mol de ácido, eu vou ter 2 mol de H+. Então, consequentemente, a concentração de H+ do ácido sulfúrico vai ser o dobro da concentração do ácido. Como é o dobro de 0,05, então a gente vai ter 0,1 mol por litro do H+, pela proporção estequiométrica ser 1 para 2. Como a concentração de H+ é 10 a menos 1, então o pH aqui, nesse caso, vai ser igual a 1. Tá? Então, olha, o detalhe aqui é exatamente o fato da gente ter uma situação em que ele ioniza 2H+, que vai ser parecido com o exemplo da letra D. A letra D, eu vou ver se eu consigo resolvê-la aqui no cantinho. Letra D. Letra D é uma solução de hidróxido de cálcio 5 vezes 10 a menos 6. Então, o que acontece aqui na letra D? Vamos lá. Hidróxido de cálcio, que vai ser CaOH2, de concentração 5 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Qual que é a vantagem ou a diferença desse tipo de questão aqui? É porque o hidróxido de cálcio, que é uma base forte,
considerando sua dissociação total, ela dissocia 2 íons OH-. Então, a proporção estequiométrica, eu vou ter que apagar esse pedacinho aqui. Qualquer coisa é só dar voltar um pouco o vídeo que vocês veem a resolução da letra A. Então, para cada do hidróxido de cálcio dissociado, eu vou ter 2 do OH-. Logo, nesse caso, a concentração de OH- vai ser o dobro da concentração de hidróxido de cálcio. Então, isso aqui era 5 vezes 10 a menos 6, vai dar 10 vezes 10 a menos 6, que vai ser igual a 10 a menos 5 mol por litro. Opa, peraí. Se é 5 vezes 10 a menos 5 mol por litro a concentração de OH-, com isso a gente consegue calcular a concentração de H+. Concentração de H+, então, vai ser igual a 10 a menos 9 mol por litro. E, consequentemente, o pH vai ser 9 dessa solução da letra D. Tá? Então, fiquem atentos às dissociações e às ionizações. Ácidos ionizam H+ em meio aquoso, definição de arrênios. Bases dissociam OH- em meio aquoso, definição de arrênios. Então, essa foi o segundo tipo desse tipo de resolução. Terceiro tipo de resolução, vamos lá. Quando o ácido ou a base são fracos. Aí que está. Ácidos fracos não ionizam totalmente. Ou melhor dizendo, ácidos fracos ionizam muito pouco. Bases fracas não dissociam totalmente. Ou, melhor dizendo, dissociam muito pouco. Então, por exemplo, na letra A aqui, solução 0,01 mol por litro de ácido acético e ele deu para a gente o Ka. Ka é a constante de acidez. Então, pessoal, vamos lá. Se a concentração do ácido acético é igual a 0,01 mol por litro, então eu já vou escrever aqui, ó, 1, 2, 3, 10 a menos 3 mol por litro. Vou deixar assim só para facilitar a nossa resolução, tá? 10 a menos 3 mol por litro. Bom, como ele é um ácido fraco, o que significa isso? Significa que na hora que ele ioniza, nós vamos ter um equilíbrio associado à ionização. Eu vou até enfatizar aqui com vocês, pessoal, que aqui vai ser o ácido acético em meio aquoso, em equilíbrio, a ionização dele com H+ aquoso mais CH3COO- aquoso. Então, o Ka aqui vai ser a concentração de H+, produtos, né? Vezes a concentração de CH3COO- sobre a concentração do ácido acético. Só que o que acontece? No equilíbrio, para cada um do ácido ionizado, eu vou ter um do H+ e um do acetato. Logo, pessoal, a concentração do acetato é igual à concentração do H+. Por causa disso, eu posso, então, fazer a seguinte substituição. Eu posso apagar aqui a concentração do acetato e escrever no lugar concentração de H+. Matematicamente, então, como eu tenho essa situação, deixa eu só apagar um pedacinho dessa linha aqui. Então, eu posso falar com vocês que o Ka, que é 10 a menos 5, vai ser igual à concentração de H+ ao quadrado sobre a concentração do ácido acético, que é 10 a menos 3. Ó, aqui é o quadrado. Logo, na hora que eu multiplico o cruzado, a concentração de H+ ao quadrado é igual a 10 a menos 8. Então, a concentração de H+, tirando a raiz quadrada dos dois lados, vai dar 10 a menos 4. Logo, o pH igual a 4. Essa foi do ácido acético que nós resolvemos a partir do fato que ele é um ácido fraco. A letra B é a mesma ideia. Quer ver? A letra B é a mesma ideia. É um ácido fraco que a gente vai usar o Ka e em função do Ka a gente vai calcular
as situações. Então, por exemplo, olha só, paguei aqui para dar um espaço legal. Letra B, solução 0,01 mol por litro, na verdade 0,0001 mol por litro, então eu já vou escrever aqui, ó. Desculpa, de um ácido monoprótico. Ácido monoprótico, então eu vou generalizar como HX. Então, 0,001, 1, 2, 3, 4, 10 a menos 4 mol por litro, concentração dele. E falou pra gente que o Ka dele é igual a 10 a menos 6. Então, aqui é a mesma coisa, ó. HX ionizando em equilíbrio, H+, mais X-. Ka, que é 10 a menos 6, vai ser a concentração de H+, vezes a concentração de X- sobre a concentração de HX. Lembra aqui comigo que no equilíbrio a concentração de H+ e de X- é igual. Então, eu posso escrever aqui no lugar como H+, consequentemente, a concentração de H+ ao quadrado sobre a concentração de HX, que é 10 a menos 4, vai ser igual a 10 a menos 6, e por causa disso, a concentração de H+ ao quadrado vai ser 10 a menos 10, consequentemente, a concentração de H+ vai ser 10 a menos 5, tirando a raiz quadrada dos dois lados, pH igual a 5. Tá? Essa aqui foi a letra B dessa questão 3. Nota aqui comigo que é o mesmo raciocínio da A. Tá? Agora, vem cá comigo. Deixa eu mostrar para vocês essa resolução da letra C. Tá? A letra C, a ideia é a mesma. Só que a letra C é uma solução que tem amônia. Então, nós vamos ter que pensar um pouco sobre a amônia em meio aquoso para resolver a letra C de uma maneira mais correta. Então, ó, letra C. Solução 0,5 mol por litro de amônia. Então, vamos lá. Concentração de amônia vai ser igual a 0,5 mol por litro. E o Kb da amônia vai ser 2 vezes 10 a menos 5. Eu estou pegando os dados fornecidos na questão. Tá bom? O que acontece? Bom, vamos lá. A amônia, ela é um gás a temperatura ambiente, mas quando ela está em meio aquoso, quando ela está na água, ela tem um equilíbrio no qual acontece a formação do amônio mais OH-. Tá bom? A amônia, ela retira o H+ do H2O, funcionando aqui, nesse caso, como ela doadora de pares de elétrons. Mas isso é uma história para uma outra aula. Nós já até conversamos isso em alguns outros momentos anteriormente. Então, nesse caso aqui, esse é o equilíbrio associado. Vamos escrever, então, Kb. O Kb vai ser concentração do amônio, desculpa, tá, gente, que aqui é aquoso, vezes a concentração do OH-, aqui é aquoso, sobre a concentração da amônia. A água não entra porque é líquido, tá? Na fórmula do Kb. Mesma coisa, gente, para cada um desse processo que acontece, vai dar um do amônio e um do OH-. Então, no lugar da concentração do amônio, eu posso escrever aqui no lugar OH-. Consequentemente, na hora que eu substituo na fórmula, eu vou ter o Kb, 2 vezes 10 a menos 5, que vai ser igual a concentração do OH- ao quadrado sobre concentração da amônia, que é 0,5. Vou fazer devagarzinho aqui, ó. Multiplicando cruzado, concentração do OH- ao quadrado, que vai ser igual a 0,5 vezes 2 vai dar 1. Então, vai dar 10 a menos 5. Então, concentração do OH-, tirando a raiz quadrada dos dois lados, vai dar 10 elevado a menos 5 meios, ou 2,5. Consequentemente, o pOH vai ser igual a 2,5
E o pH vai ser igual a 11,5. Olha só essa questão, pessoal. Lembrem-se disso, tá? Aqui eu fiz matematicamente, eu dei um passo mais rápido aqui, mas a gente tem que lembrar que eu estou retirando a raiz quadrada dos dois lados nesse ponto, e nesse ponto aqui, né, estou tirando a raiz quadrada dos dois lados, tá? E aí, né, vou fazer mais devagarzinho aqui para vocês observarem junto comigo. A gente já chegou na resposta, mas vou fazer devagarzinho aqui. Na hora que eu tiro a raiz quadrada dos dois lados, aqui vai ficar a concentração de OH-, né? Não vou entrar em detalhes matemáticos muito específicos. E aqui vai ficar igual a 10 elevado a menos 5 meios. Por isso que vai ficar a concentração de OH- como 10 elevado a menos 2,5. Lembrando, né, pessoal, que a concentração de OH- vai ser igual a 10 elevado a menos POH, por isso que o POH é igual a 2. Então, se POH é igual a 2,5, se o POH é igual a 2,5, o pH é igual a 11,5, enfatizando a resposta dessa letra C. Por último, para ver se você entendeu, calcule o pH de uma solução A. Então, vamos calcular da solução A aqui. Ó. Ácido clorídrico 0,01 mol por litro. Então, vamos lá. Ácido clorídrico, ácido forte, ioniza totalmente. 0,01 mol por litro. Como ele é um ácido forte, ioniza totalmente, a concentração de H+, vai ser igual. 0,01 mol por litro, né? Ou seja, a concentração de H+ é 10 a menos 2, e por causa disso, pH igual a 2. Muito fácil, né? E a solução B? Olha a solução B, o que ele fala? Ácido fluorídrico 0,01 mol por litro. Ácido fluorídrico 0,01 mol por litro. Só que ele fala o pKa. O que é pKa? Igual a 4. P é menos log. P é um operador matemático que é menos log na base 10. Então, pKa vai ser menos log na base 10 do Ka, que é igual a 4. Multiplicando os dois lados por menos 1, o log do Ka vai ser igual a menos 4. Então, usando a propriedade do logaritmo, 10 elevado a menos 4 vai ser igual a Ka. Então, Ka é igual a 10 elevado a menos 4. Eu já achei o Ka. Tá? Como ele fala que é o ácido fluorídrico, é um ácido fraco. Ácido fluorídrico, HF, a ionização dele vai gerar um equilíbrio. E aí, ó, o Ka, igual nós já fizemos anteriormente, vai ser concentração de H+, vezes concentração de F- sobre a concentração de HF. Tá bom? Então, nós estamos chegando aqui numa situação no qual a gente fez esse tipo de questão anteriormente. No equilíbrio, eu posso falar que a concentração de F- é igual à concentração de H+, então posso substituir. Consequentemente, eu posso falar que aqui vai dar concentração de H+ ao quadrado. Tá? No lugar de concentração de HF, eu posso substituir o valor que foi fornecido na questão, né? E o valor que foi fornecido na questão é 0,01 mol por litro, ou seja, 10 a menos 2. O Ka, como fornecido também, como calculado por nós, melhor dizendo, o Ka é 10 a menos 4. Agora ficou substituição direta na fórmula. Tá bom? Então aqui, ó, concentração de H+ ao quadrado é igual a 10 a menos 6. Concentração de H+ vai ser igual a 10 a menos 3. pH igual a 3. Prontinho. Então, pessoal, essa listinha ela foi utilizada para a gente resolver algumas questões que envolvem esse tipo de cálculo de pH. Quer ver, por exemplo? Olha só a questão 5 aqui. Ó.
Apesar de as concentrações das soluções A e B da questão 4 serem as mesmas, o pH da solução de ácido fluorídrico é maior. Por que isso aconteceu? Vamos lá. O pH do ácido fluorídrico é maior. Então, o ácido fluorídrico é menos ácido do que o ácido clorídrico. Eu vou até anotar esses valores aqui. Então, ácido clorídrico, pH, vou fazer assim, pH igual a 2, né? Pegando o dado aqui, e o ácido fluorídrico, o pH deu igual a 3, né? Pegando esse dado aqui, Por que isso aconteceu apesar dos dois terem as mesmas concentrações? Tá? Porque o ácido clorídrico é mais forte. Ácidos fortes ionizam mais e liberam mais H+ no meio aquoso. Consequentemente, se eu vou ter mais H+ em meio aquoso, o pH vai ser mais ácido. Lembrem-se que o pH depende da concentração de H+, que depende da concentração do ácido. Mas se o ácido for forte ou fraco, isso vai fazer diferença no tanto de H+ que vai estar na solução aquosa. Tá? Então, muito interessante essa questão 5. A questão 6, por sua vez, nesse caso, soluções de mesma concentração de hidróxido de amônio e de hidróxido de sódio apresentarão o mesmo pH? Não. Por quê? Mesma coisa. Resposta aqui não. Mesma coisa, hidróxido de amônio é uma base fraca e hidróxido de sódio é uma base forte. Tá? Então, consequentemente, o hidróxido de sódio vai dissociar mais. Se elas forem as mesmas concentrações, o hidróxido de sódio, com certeza absoluta, vai ser uma solução mais básica. Tá? Então, consequentemente, o pH dela vai ser maior. E o hidróxido de amônio, como é uma solução é uma base mais fraca, então ela vai ser menos básica. Vamos colocar assim, lembrando, pessoal, que eu estou pegando a mesma concentração. E se ela é menos básica, consequentemente, o pH vai ser menor. É claro, mas os dois pHs vão ser pHs acima de 7, porque as duas soluções são básicas. Não tem como uma solução básica ter o pH menor que 7. Então, aqui é menos básica e aqui é mais básica, porque o hidróxido de sódio, mais uma vez, é uma base mais forte. Tá bom? Então, pessoal, a gente está aqui numa situação no qual nós temos essas questões que envolvem o cálculo de pH. Espero que tenha ficado tranquilo para vocês. A gente se vê num próximo encontro. Valeu!